Quando Deus lhe diz para fazer algo, faça o que ele diz. Não discuta com ele acerca disso, daquilo ou daquilo outro, porque ele já pensou em tudo para você. Ele sabe o que quer que você faça, aonde quer que você vá, e você não consegue descobrir isso. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato, com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: nossa fé em julgamento. Bem, há diferença entre ser provado e tentado. E, às vezes, temos as duas coisas juntas. Ficamos na dúvida se estamos sendo julgados por Deus ou se estamos sendo tentados. Quero distinguir entre os dois. Os colocar em tela aqui a fim de torná-los simples o suficiente. É importante distinguir entre um julgamento e uma tentação. O julgamento tem como objetivo nos purificar e fortalecer, nos impedir de pecar. É muito importante entendermos do que se trata. Uma tentação tem o propósito de levar-nos a pecar, poluir-nos, enfraquecer-nos. Ou seja, um é para o nosso bem, o outro não é para o nosso bem. O nosso tema é provação, não uma tentação. Passamos por provas em nossa própria vida. Elas vêm em diferentes tamanhos e durações. Se você é crente, você será provado, testado, tentado. Todos nós somos, às vezes, em nossa vida, provados em nossa fé. Esta passagem da Escritura é uma prova severa na vida de Abraão. Você lembra que estamos meditando em Gênesis há algum tempo e Deus falou com Abraão, dizendo-lhe o que ele iria fazer. Ele não disse se, ele disse, aqui está o que eu vou fazer. Deus prometeu-lhe um filho e finalmente ele, com a idade de 100 anos e sua esposa Sara com 90, eles tiveram um filho, Isaque. E agora Deus exigiu que Abraão fizesse algo que não se encaixava em nada do que acreditava. Quero que vejamos esses primeiros versículos aqui do capítulo 22 de Gênesis, começando no versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Sabemos que não se trata de uma tentação, julgamento. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Ele já tinha outro filho através de uma empregada egípcia chamada Agar. Mas esse filho era como se não pertencesse a Abraão. Ele não estava nos planos de Deus. Porque depois de ter esperado tanto tempo, depois de todos esses anos, tu me dizes para ir até Moriá, distante 3 dias de viagem, e sacrificá-lo para ti? Imagine os pensamentos que passaram pela mente de Abraão, a hesitação que ele provavelmente teve. Queria ter certeza de que Deus estava dizendo isso a ele. A Escritura diz no versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Agora, Abraão está numa posição diferente. O prometido filho nasceu, a quem Deus havia feito muitas promessas. Abraão acreditava em Deus, em todas as promessas de Deus. De repente, Deus está dizendo-lhe: quero que você sacrifique seu filho Isaque. Diversas vezes havia falado a Abraão:
Este algumas vezes havia cometido erros, mas outras vezes havia agido certo. Deus está dizendo: esse seu filho, por meio de quem vou abençoar, etc, etc, quero que você o sacrifique a mim ali, como se matasse uma ovelha. Imagine o que passou pela mente de Abraão. Deus não apenas disse para fazer isso, mas a Escritura diz no versículo 4: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ele fez o que Deus lhe disse para fazer. Ele fez como ele disse que fizesse, com quem ele disse que fizesse. Ele fez exatamente como Deus disse. Quando Deus diz para fazermos alguma coisa, Ele geralmente nos dá algumas instruções. E quando Ele nos diz para fazer algo, a questão é: vamos fazer o que Ele disse? E muitas vezes há um tempo em que Ele diz isto. Posso me lembrar de uma vez na minha vida, Ele disse: aqui está o que eu quero que você faça. Foi difícil para mim descobrir isso, exceto que percebi em meu coração que, se foi o que Deus disse, não podemos questionar. Às vezes, podemos questionar o que Deus diz, mas Abraão fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Havia conflito na mente dele acerca disso? Sim, havia. Ele esperou até aos 100 anos antes do nascimento do filho, que era tão importante para ele. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então, isso já tocava em sua mente. E Deus está dizendo: mate-o. Confusão absoluta. Como ele poderia achar que tudo aquilo era verdade? Então, isso não era uma tentação. Era uma prova incrível para ele. E note que Deus falou: tome seu filho, seu único filho, Isaque. Não era seu único filho, mas, da perspectiva de Deus, era seu único filho, na linha genealógica através da qual Jesus viria. E isso ficou ainda pior: seu único filho, Isaque, a quem você ama. E quero que você o sacrifique como se sacrificasse um cordeiro, que Deus era aquele em tudo isso. Quero que você pense em algo. Nossa falta de compreensão nunca é uma desculpa aceitável para não fazê-lo. Ouça, seja qual for nossa desculpa, ela será inaceitável para Deus, porque Deus tem um plano para você, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Deus não lhe deu muita explicação. Pense nisso. Deus não nos deve muita explicação. Pense em pessoas da nossa idade e todos vocês jovens que estão sentados aqui. Deus diz para você: aqui está o que eu quero que você faça com a sua vida. A obediência diz: vou fazer o que ele diz. É um exemplo perfeito de que ele não entende. Ele faz exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele havia cometido seus erros antes, indo para o Egito, e agora Deus está lhe dizendo, neste ponto crucial: sacrifique Isaque como se fosse um cordeiro. Não creio que possamos entender o que isso significava para um pai quando o Deus Todo-Poderoso, Deus Javé, Elohim, ele está dizendo: quero que você o leve e o sacrifique. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho.
Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, o Monte Moriá. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Os que estavam com ele eram os seus 2 servos. Observe isso com cuidado. É por isso que cada palavra na Bíblia é importante. Na língua hebraica é exatamente isso que diz. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, o que isso nos ensina? Por um lado, Abraão poderia dizer: posso sacrificá-lo, mas se eu o fizer de acordo com a promessa de Deus, Deus, tu vais ressuscitá-lo dentre os mortos. Tu disseste que me deste esse filho, por meio de quem o mundo vai ser abençoado. Vou oferecê-lo como um sacrifício. E certamente, se eu o fizer, tu o ressuscitarás da morte. Há tanto poder e autoridade por detrás da promessa de Deus para você, como foi para Abraão. Isto é Deus falando. É por isso que digo aos jovens, por exemplo, que estão à procura da vontade de Deus. Quando Deus lhe diz que faça algo, faça o que ele diz. Não discuta com ele acerca disso. Porque Deus já pensou em tudo, em todo o processo em sua vida. Ele sabe o que Ele quer que você faça. Ele sabe o que você está equipado para fazer. Você não consegue descobrir isso. Abraão ficou totalmente atordoado com a ideia de sacrificar o filho, seu único filho, como Deus disse, matando-o como um cordeiro. Deus, olhe para as tuas promessas. Mas Abraão faria de qualquer maneira. Pode pensar que Deus lhe disse para fazer algo e você perdeu a batalha porque você não fez o que deveria fazer. Você pode pensar num tempo em que Deus disse: aqui está o que eu quero, onde eu quero que você vá, o que eu não quero que você faça. Tudo se resume em ouvir atentamente. Se acredito que Deus é Deus onisciente, sabendo tudo, onipotente, com todo poder, onipresente, tudo está em sua presença, que sempre sabe o que é melhor para você e para mim em qualquer momento da nossa vida. Eu realmente acredito nisso. Digo-lhe que a única maneira de você saber é fazer as pequenas coisas que Deus lhe diz para fazer. Pense no que significa a sua desobediência. Você está negando a onipotência dele, sua posição como Deus, a sua onipotência, que a palavra obediência seja a chave. E Abraão ouviu o que Deus disse. Tenho certeza de que ele não gostou, que ele provavelmente chorou. No caminho de 3 dias de viagem até o Monte Moriá, ele deve ter perguntado a Deus: Senhor, tu tens certeza? Como isso pode ser verdade? Deus, se eu fosse Abraão e Isaque fosse o meu filho Ande, o que eu teria pensado caminhando até Moriá com uma tocha e uma faca e a madeira nas costas de Ande? E tu estás me dizendo para matá-lo. É uma coisa para imaginar o que eles fizeram. Pense no que você faria. Como se Isaque fosse seu filho. O filho que Deus lhe prometeu. E ouça isto: ele só teve esse filho aos 100 anos de idade. E agora eles estão a caminho de um lugar de sacrifício e você vai matá-lo. Isso é obediência. Obediência.
Ele poderia ter discutido com Deus e dito: Senhor, por que devo sacrificar esse filho que foi prometido? Acho que você poderia pensar numa pergunta que Abraão deve ter feito a Deus durante todo o seu caminho. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você pode imaginar como isso penetrou o coração de Abraão? Onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui estão as brasas e a lenha, respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Isso deve ter sido quando ele deixou os criados com o jumento. Imagine o que passou por sua mente a cada passo do caminho. Deus, tem certeza? O que posso fazer? Eu desobedeci a ti? Você pode imaginar o que passou por sua mente? Qualquer coisa, exceto o que Deus lhe pediu para fazer. Então a Escritura diz: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Se eu fosse Abraão, sem dúvida, seria a mais lenta construção de um altar. Eles o construíram. No que Isaque esteve pensando todo aquele tempo? Este é meu pai. Temos o fogo, o facão e nenhum cordeiro. Mas o que está acontecendo? Então Abraão teve que dizer a Isaque: Filho, Deus me disse para sacrificar você. O que você acha que Isaque deve ter sentido? Meu pai, tu és meu pai, eu sou teu filho. Tu me chamas de teu único filho e me falaste de todas as coisas que Deus disse que tu passarias por mim. E agora me trazes por 3 dias e agora vais me matar? As Escrituras dizem: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. O pai olhando para o filho, seu único filho, que Deus havia prometido que seria uma bênção para as nações do mundo, e o filho olhando para o pai pensando: eu sei que me amas. Tu disseste que Deus me deu a ti como um presente. Pai, estás fazendo o certo? Não há nenhum versículo aqui que mencione ter havido qualquer oposição da parte de Isaque tentando descer do altar. Não, nada disso. Ele se deitou lá pensando no que iria acontecer. E então, o que aconteceu foi: ele pegou a faca e estava prestes a descer sobre ele. Abraão, Abraão, disse Deus. A Escritura, na linguagem de hoje, diz: não estenda a mão contra o moço, não faça nada com ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não rejeitou seu filho a mim. Talvez tenham gritado. Não sei o que fizeram, mas posso lhe dizer uma coisa: eles não estavam quietos, porque Deus lhes enviou uma mensagem. Agora eu sei. Observe isso com cuidado. Deus não fez isso para
descobrir se Abraão o obedeceria ou não, porque Deus sabe tudo. Ele sabia que Abraão precisava saber, por experiência, que amava Deus acima de todo o resto do mundo. Deus o deteve a tempo. É interessante que Deus não disse o nome de Abraão uma só vez. Ele disse: Abraão, Abraão. Não era para haver dúvida. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, esteja certo de que o abençoarei, sua descendência conquistará as cidades. Sim, pela simples razão de eles serem incontáveis. Você não pode contar algumas estrelas, mas você não pode contar a areia. E ele disse, Abraão, ele disse: e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ele não entendeu isso, ele não gostou, ele teria trocado qualquer coisa para manter seu filho, mas ele obedeceu a Deus. Se obedecermos a Deus, nunca perderemos. Nós obedecemos a Ele. Pode ser difícil para nós entendermos. Pode não ser o que queremos, mas obediência é a chave para tudo com Deus. Sem desculpas. Mas para ser como Abraão, ele fez exatamente o que Deus lhe disse, em obediência a Deus. Deus não pedirá que você faça isso, mas ele vai pedir-lhe para fazer muitas outras coisas, coisas que são preciosas para você, coisas que são valiosas, coisas que você pode ter querido. Tenho certeza de que Deus disse a homens e mulheres: não se case com... E essa pessoa simplesmente pensou: não vou ter ninguém. Não. Uma coisa certa: você não pode perder nada que seja bom para você se você obedecer a Deus. Tudo que Deus nos diz para lançar fora é algo que não está na vontade, propósito e plano de Deus para a nossa vida. Quanto custaria a Abraão em sua mente? Tudo. E, no entanto, ele obedeceu a Deus. E o resto da Escritura diz que Abraão morreu em uma boa velhice. Feliz. Você sabe por quê? Ele obedeceu a Deus. Tudo o que fiz até aqui foi para dizer: obedeça a Deus. Deus pensou no que você acha que iria perder, que você iria ganhar. Essa história trata da fidelidade absoluta de Deus, com a qual todos nós podemos contar quando formos provados e quando formos tentados. Amém? Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, você pode não entender isso. Mas se você pedir a Deus que o perdoe de seus pecados, Ele fará. Não importa onde você está e em quais circunstâncias, Deus vai perdoar o seu pecado. Ele vai escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro.
Você será para sempre seu filho. Eu quero que você se lembre de que Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado para que você pudesse ser salvo. Minha oração por você. Pai, te agradecemos por colocares esta passagem particular na Bíblia. Isso nos leva à cruz, onde teu filho morreu. Tu o entregaste à morte para que todos nós pudéssemos ser perdoados, e o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E tu estás conosco através do Espírito Santo. Tu nos guardas. Oro para que tu fales ao nosso coração hoje, nos lembrando do que fizemos de errado. Pedimos o teu perdão. Que receba o teu perdão agora. Se dissemos não a algo necessário para a nossa vida que nos enviaste, que agora digamos sim, a fim de obedecer a ti, confiar em ti e ver como tu funcionas. Deus, isso é uma coisa mais incrível. Oro para que você tome essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.